Capítulo 6. Deus Filho, segunda pessoa da Trindade. Neste capítulo, vou falar da humilhação e exaltação de Cristo, a obra de Cristo, os sacramentos que Cristo nos deixou, Cristo nos ensina a orar, o que conhecemos de Jesus Cristo, morte e ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. E final dos ritos do Velho Testamento. Humilhação e exaltação de Cristo. O que significa isso? A humilhação. Imagine a entidade, Deus, a divindade, que criou tudo no universo. Ele tem que passar pelo que os seres humanos, a criação dele passa. Qual a primeira coisa que ele fez? Encarnou e nasceu. Essa palavra se esvaziou significa que ele não deixou de ser Deus, mas ele se tornou a passar pelo que nós seres humanos passamos, que é o quê? O nascimento, que nasceu. Ele viveu a mesma vida que a gente, sentindo dores, sentindo frio, sentindo calor, medo. Todas as sensações que nós temos, também passou por isso. Essa palavra se esvaziou significa. E também morreu, mas teve uma morte crucificada. Morte que ele não poderia ter, porque ele é o único inocente da face da terra, porque ele nunca pecou, nunca agrediu ao Deus Pai, sempre obedeceu. Então, o preço do pecado é a morte. Como ele não pecou, não poderia morrer, mas ele morreu e foi crucificado. Foi sepultado, ressuscitou. O que quer dizer isso? Que venceu a morte. Ele acabou ressuscitando de novo. E foi glorificado, e até os dias de hoje ele é glorificado por nós. E os que creem em Cristo recebem as bênçãos conquistadas por ele. Aqui tem um detalhe maior. A humilhação. A humilhação de Cristo, ele tomou a forma de um servo em sua concepção e nascimento, em sua vida e em sua morte. Então, ele acabou passando por todas as etapas que nós, seres humanos, também passamos. Exaltação. Ele ressuscitou, a ressurreição dele, a ascensão e estar sentado à destra do Deus Pai. E a sua segunda vinda para julgar o mundo. Aqui também eu coloco para todos, para verem que essa colocação, esses textos que eu estou colocando aqui, eles se baseiam no breve catecismo, no catecismo maior e na confissão de fé. Lembrando que esses livros, o que eles dão? Eles dão um assunto, colocam um tema e colocam as referências dentro da Bíblia. Então, eles não são a Bíblia, eles somente nos ajudam no estudo da Bíblia. Então, quando nós queremos ter algum texto, alguma colocação para entendê-la melhor, nós temos as referências aqui para onde a gente deve procurar dentro da Bíblia, que aqui eles apontam essas informações que estão aqui em cima, aonde vamos encontrar na Bíblia. Bom, agora vamos falar a obra de Cristo. Cristo é o nosso único profeta, sacerdote, rei, mediador perante Deus. Esse foi o pacto da graça. Então, no Velho Testamento, nós tínhamos profetas, sacerdotes e reis. E eles eram mediadores entre nós, os seres humanos, e Deus. Hoje, nós não temos mais seres humanos como mediadores. O único mediador entre nós e Deus é Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus Cristo é suficiente para todos os nossos pecados,
e independente de qualquer ato humano. Então, Jesus Cristo, perante Deus, está pagando todos os nossos pecados. De que forma? Com a morte dele. A obra dele foi obedecer a Deus em todos os mandamentos, não ter pecado, então ele não tinha que morrer, não tinha que efetuar o pagamento com a morte, mas ele morreu. Então essa obra dele conseguiu pagar os pecados das pessoas. Então os nossos pecados são pagos perante Deus com o sacrifício dele. Esta foi a obra de Jesus Cristo. Outra coisa que Jesus deixou para a gente são os sacramentos. Nós só temos 2 sacramentos colocados por Jesus Cristo. Não temos outros sacramentos. Os outros sacramentos foram criados pela Igreja Católica. Na Bíblia, nós só temos 2 sacramentos. E eles foram instituídos por Jesus Cristo no Novo Testamento. Quais são os 2 sacramentos? O batismo. Batismo é o sinal da aliança da graça. Um só batismo e um só Espírito. Então, todas as pessoas que são batizadas no batismo no Espírito de Jesus Cristo. É o que? É nascer de novo. Mas ele simboliza a purificação. É um símbolo externo de uma graça interna. Então, ele, na realidade, o ato do batismo não salva, não altera nada na pessoa. A pessoa precisa acreditar em Deus e o dever que nós temos, o que simboliza na realidade o batismo é que nós vamos receber essa graça através de nossos pais ou de alguma outra pessoa. Como? Falando da Bíblia, dando conhecimento da palavra da Bíblia. Quando a pessoa sente essa graça, aí ela está sendo batizada. Outra coisa que foi como também dado para nós como sendo um sacramento é a Santa Ceia. É estar sempre lembrando do sacrifício de Jesus. Então, quando estamos participando da Santa Ceia, aquele pão ou aquele vinho ou suco não tem poder nenhum. Ele simplesmente simboliza e nos faz nós lembrarmos do sacrifício de Cristo. É para alimentar o nosso espírito. Que nós, quando oramos e no momento de nós estarmos tomando a Santa Ceia, devemos nos concentrar e saber e entender a obra de Jesus e o sacrifício que ele fez. Então, esse sacramento é para nós estarmos sempre lembrando do sacrifício de Jesus. Ele se sacrificou para pagar os nossos pecados. Esse é o objetivo principal da Santa Ceia. Jesus nos deixou uma lição de como orarmos. Ele nos ensina a orarmos. Como devemos orar? Bom, oração, o que a gente chama de oração, prece ou súplica dirigida a Deus. Como ela deve ser? Ela deve ser sincera, com fé, em nome de Cristo e ordenada. Ordenada, ela não precisa ser quando nós estamos fazendo uma oração sozinha, em secreto, quando nós estamos fazendo secreto, não necessariamente ela precisa ser ordenada. Mas, quando nós estamos fazendo uma oração num culto ou uma oração pública, o ideal é que seja ordenada. Por que é o ideal seja ordenada? Não é obrigatório, mas é importante ser ordenada. Por quê? Porque as pessoas que estão ouvindo a oração junto com a pessoa que está orando, elas entenderem e conseguirem acompanhar. Porque se ela não for ordenada, a pessoa vai se perder, vai se desconcentrar e não vai conseguir acompanhar a oração. Então, quando se faz uma oração sozinho, ela pode ser feita de uma forma que não seja ordenada. Mas quando está com alguém acompanhando a oração, é importante que ela seja ordenada para que a pessoa possa também estar acompanhando a oração. A postura da oração. Ela pode ser de joelhos, inclinado ou prostrado, mãos estendidas para o céu, em pé,
Então vê que a oração, ela não tem uma regra, uma forma de orar. O importante é orar e orar sempre. Aí vem agora a oração que Jesus nos ensinou. Primeira parte, ele dividiu em algumas partes, que é o louvor, que é o elogio. O que ele quer dizer isso? Primeira coisa, nós temos que louvar a quem? Ao nosso Pai, ao nosso Deus. Então ele coloca, Pai Nosso. Pai, você veja que aqui ele está colocando Deus como sendo um pai. Olha que coisa agradável, né? Termos um pai, uma pessoa bem próxima, um pai paternal que cuida de nós, que não nos abandonou, que está próximo da gente, que está nos céus. Por que céus, no plural? Porque na Bíblia nós temos 3 céus. O céu que nós aqui estamos vivendo, onde estão os pássaros, onde tem as nuvens, esse é o primeiro céu que a Bíblia nos coloca. O segundo céu são as estrelas, são o universo, é o lugar distante, mas que nós vemos ainda nós conseguimos enxergar. E o terceiro céu é o quê? É o céu que nós não vimos, não conseguimos enxergar, não conseguimos ver. É onde está a parte espiritual, onde está Deus e onde estão os anjos também. Então, por isso que nós temos os céus em plural. Santificado seja o teu nome. Então, o nome de Deus não pode ser usado para qualquer coisa. Ele é um nome santo, é um nome que nós precisamos respeitar, tem todo o respeito por ele, porque é um nome santo, é um nome que nós temos que glorificar. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Nós desejamos o reino de Deus que venha o mais rápido possível. O que é o reino? O reino de Deus não é esse mundo que nós vivemos, mas é um mundo em que Deus, onde Ele está reinando e que nós estamos sempre glorificando a Ele e estarmos junto a Ele, que seria após a nossa morte. Seja feita a tua vontade. A vontade de Deus, ela é soberana, que a vontade dele seja totalmente soberana, assim na terra como no céu. Veja que aqui o céu não está no plural. Por quê? Porque existe a palavra terra. A terra já está simbolizando o primeiro céu e o segundo céu. O terceiro céu é aqui, é esse céu aqui. Por isso que ele não está no plural. Então isso não é um erro na Bíblia. Então quando nós fazemos a oração, lembrarmos disso. Porque quando a gente fala no final aqui, como no céu, e não nos céus. Então, é para dizer que é o terceiro céu apenas, porque a terra já está colocando o primeiro e segundo céu. Aí vem a outra parte, aqui já foi a parte de louvor e elogio. Então, sempre que nós fazemos uma oração, lembrar de sempre estarmos, primeiramente, louvando e glorificando a Deus. Depois vem o quê? Vem os agradecimentos. Aí nós vamos falar aqui, o pão nosso de cada dia que nos dá hoje. Teve uma época em que, a época de Adão e Eva, e também na passagem dos hebreus, quando eles estavam no deserto, eles não precisavam se preocupar com o alimento diário. Não precisavam se alimentar, não precisavam se preocupar com a roupa, com o frio, com o calor. Não precisavam se preocupar com a falta de água. Porque isso eles tinham, sempre Deus estava dando para eles, então eles não tinham essa preocupação. Hoje, nós temos que depender de Deus para termos o nosso pão de cada dia. Então temos que agradecer diariamente, porque cada dia Deus está nos dando a possibilidade de ter alimento, de ter a nossa necessidade básica, de alimento, de vestimenta, de trabalho, de atividades para que nós possamos sobreviver aqui na Terra. Então, essa é uma forma de nós agradecermos o dia a dia da nossa vida. Perdão. Nós pedimos perdão pelas nossas dívidas, pelo que nós, consciente ou inconscientemente, pecamos. Tá? Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Isso é uma coisa difícil, porque a gente não consegue muitas vezes perdoar. E a gente não perdoando, Deus, se nós estamos pedindo para que Deus nos perdoe da mesma forma que nós perdoamos,
Então, teoricamente, nós não seríamos também perdoados das coisas que nós fazemos. Mas nós temos uma coisa importante, Jesus Cristo, com a obra dele, esses pecados que nós não conseguimos perdoar, Deus, ele perdoa. Nós não temos a capacidade de perdoar às vezes pessoas, mas Deus, ele, através da obra de Jesus Cristo, perdoa todos os nossos pecados. E depois vem a parte da oração que é petição. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós estamos hoje sendo bombardeados pelas tentações, tanto satânicas, de Satanás, como da vida do dia a dia, do materialismo da vida. Então nós temos muitas tentações na nossa vida. Então, nós estamos pedindo a Deus para que nos ajude a não cairmos na tentação, que seu Santo Espírito esteja nos dando força para que nós possamos, em oração, estar sempre glorificando a Deus, orando para Deus e pedindo que o seu Santo Espírito nos ajude sempre a superarmos e a vencermos essas tentações. Conclusão: pois o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então essa era a oração que Jesus nos ensinou. Então, quando fazemos qualquer oração, ou fazemos esta oração do Pai Nosso, quando estivermos orando, vamos pensar com cada detalhe desse. Não fazemos de uma forma automática, mas sim pensarmos cada detalhe, que é o louvor, o agradecimento, o perdão e a petição. E concluindo dizendo que Deus é a glória total. E qualquer oração que nós fazemos, precisamos também pensar dessa forma, procurar sempre dividi-la. Primeira coisa é glorificar a Deus. Agradecer tudo que Deus tem nos dado. Pedir perdão pelas coisas que nós fazemos, lembrando e vendo os erros que nós fizemos, os pecados que cometemos. E depois pedirmos uma petição para que Deus nos ajude a nós superarmos as nossas dificuldades. A missão de Jesus. O Jesus não veio aqui para julgar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Então a obra de Jesus, ao não pecar, ou não cometer nenhum pecado, ele ter vivido aqui na terra, encarnado, sendo Deus e homem também, ser humano, tendo as mesmas fraquezas de nós, ele não pecou. Então, essa foi a obra de Jesus. E com a morte dele, ele pagou os nossos pecados. Mas então, é isso que quer dizer. Ele não veio aqui para ficar nos julgando, apontando o dedo para nós, mas para que nós fôssemos salvos por ele. Jesus também é apóstolo. Por quê? Vamos ver o conceito de apóstolo. Apóstolo é uma pessoa chamada por Deus e só pode falar o que Deus mandar, sem acrescentar ou tirar nada. E Jesus cumpriu isso na sua totalidade. Então, os apóstolos, tudo que eles deixaram escrito por nós, foram inspirados por Deus, através do Espírito Santo, e eles não acrescentaram ou tiraram nada do que foi passado para eles escreverem. Então, Jesus também fez isso. Ele sempre, em todo o período que ele esteve aqui na Terra encarnado, ele cumpriu isso. Nunca ele pecou ou acrescentou alguma coisa que não seja da vontade de Deus. E não acrescentou nada e nunca tirou nada. Sempre colocou a posição de Deus como sendo a posição correta. Então ele cumpriu tudo isso na sua totalidade. Depois nós temos aqui as aparições de Jesus. Então nós vamos ver que Jesus apareceu, teve várias aparições, tanto no Velho Testamento, como também no Novo Testamento tivemos algumas aparições. Então Jesus Cristo, espiritualmente, não encarnado, ele apareceu no Velho Testamento. O que quer dizer isso? Então, Jesus, esse corpo de Jesus que ele foi encarnado, depois da sua morte, ele também foi exaltado.
Ele é o único que o corpo dele, como não teve pecado, esse corpo que foi encarnado é semelhante ao corpo espiritual dele. Então, o corpo de Jesus, quando ele aparecia no Velho Testamento, não era o corpo encarnado, não é o Jesus encarnado, mas sim o corpo espiritual de Jesus Cristo, que também, depois da morte, ele também voltou a ter o corpo espiritual. Que é o conceito que nós vamos ter, isso é um conceito que depois na Bíblia, mais detalhes eu falo, mas nós também vamos ter isso. Nós, depois da nossa morte, vamos receber um corpo espiritual semelhante a esse corpo. Esse corpo que nós temos hoje, ele vai voltar a ser pó, vai voltar a ser terra de novo. E o corpo espiritual é um corpo espiritual que não fica doente, que não sente frio, que não tem limitação das coisas físicas, de paredes, do tempo. Então é um corpo, mas é um corpo que não é igual ao que nós temos hoje. Ele é semelhante, mas é um corpo que não depende das coisas terrenas, das coisas materiais. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo. Então, a separação do Espírito de Cristo do corpo. Então, Cristo realmente morreu. E o corpo dele que estava na cruz, o corpo que foi encarnado, houve um momento em que o Espírito se separou desse corpo. Tá? Aqui nós temos algumas referências, onde aqui fala, ele entregou o seu Espírito. Ele expirou. Aqui ele fala, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Significa que o corpo e o espírito se separaram. Aí, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então, essas passagens nos mostram que houve uma separação entre o corpo físico, material e espiritual. Esse corpo que ficou separado do espírito, esse corpo que foi encarnado, ele foi sepultado. Nós temos as referências aqui do sepultamento dele. Depois nós temos que esse corpo foi glorificado. O que significa? Ele foi houve a ressurreição dele. Então, esse corpo, ele não estava mais onde ele foi sepultado. Ele voltou com o corpo ressurreto. A única pessoa que vai ter o corpo igual, semelhante, ao corpo encarnado, é o de Jesus Cristo. Porque o corpo encarnado não pecou. Nós não, nós pecamos. Então, esse corpo não pode ser o corpo espiritual. Nós temos que ter um corpo que não tenha pecado, que não tenha condição de pecar. Então é outro corpo que vamos receber após a morte. Temos algumas referências aqui do corpo ressurreto de Jesus Cristo. Depois temos a última parte, que é a ascensão de Jesus Cristo. Então, Jesus sentou-se à destra de Deus, Espírito com o corpo glorificado. E aqui temos em Lucas, elevado para os céus. Então, esse corpo acabou sendo elevado para os céus. Com isso, eu dou uma visão geral sobre a segunda pessoa, que é Jesus Cristo. Tá? A segunda pessoa da Trindade, que é Jesus Cristo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre com a obra de Jesus Cristo. Eu estava concluindo, mas não é conclusão não. Tem mais um detalhe que faltou falar, que é o fim dos rituais do Velho Testamento. Com a morte de Jesus Cristo, vários rituais deixaram de existir, pois eles apontavam para a vinda de Jesus Cristo. Então, o que acontece? No Velho Testamento, os hebreus, os judeus, eles tinham rituais para apontarem a vinda de Jesus Cristo. Então, eles executavam alguns rituais. E eles não comiam determinados alimentos, por exemplo.
Então, com a vinda de Jesus Cristo, acabam os rituais com os alimentos. Então, hoje, não tem mais alimento que é proibido, o alimento que não é proibido. Então, todos os alimentos são abençoados por Deus. Então, não temos mais essa separação de não podemos comer determinado alimento ou comer determinado alimento em determinada época ou em outra época também. Então, hoje, não existe essa limitação mais. O que a Bíblia nos fala apenas, tem uma referência, é que se você, numa hora que tiver uma pessoa que está iniciando na fé, e você ver que essa pessoa está se escandalizando em ver em que você vai comer um alimento proibido, não coma. Mas não coma para não escandalizar a pessoa ou deixar a pessoa numa situação de embaraço ou confusa. Mas isso não significa nada. Você tem que respeitar isso até a pessoa entender que ela também pode comer de qualquer alimento. Acabaram os rituais relacionados entre pessoas. Então, os judeus, eles eram proibidos de conversar com algumas pessoas. Eles não podiam se relacionar com todo mundo. Tinha que se relacionar somente com pessoas que eram também judias, só pessoas que eram relacionadas com eles. Então existia uma separação muito grande em que determinadas pessoas nem poderiam olhar, nem poderiam conversar, nem podiam fazer nada. Com a vinda de Jesus, acaba esses rituais com relacionamento entre pessoas. Aí vocês podem ver as referências, que antigamente ele não podia nem conversar, nem fazer negociação, nem fazer nada com determinadas pessoas. Depois acabaram também os velhos padrões do jejum. O jejum antigamente era uma coisa que era comum ser feita. Hoje o jejum pode ser feito, pode fazer o jejum, mas não é um ritual que nem antigamente, que nem no Velho Testamento, em que era uma coisa obrigada. E aqui temos uma referência que fala o odre velho por novos, a roupa velha por nova. Ele explica isso, que agora a roupa nova, ela supera a roupa velha. E o odre novo, ele supera o odre velho. Então, não temos que mais continuar com os costumes antigos. Os velhos costumes têm que ser superados. Agora sim, agora eu termino de falar sobre Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade.